1 João, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Acompanhe atentamente a leitura da sagrada, inerrante, autoritativa palavra do Senhor, que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo, se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo e maravilhoso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que prova para nós o quanto nós somos deficientes ainda, o quanto ainda precisamos estudá-la, compreendê-la, aplicá-la em nossa vida. Cuida de nós, Senhor, que nessa manhã possamos entender um pouco mais dessas letras sagradas, que elas façam diferença em nossa vida, que elas moldem o nosso ser, a fim de parecermos um pouco mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuida de mim, coloca em minha boca as palavras corretas e que tão somente Cristo seja glorificado nesta manhã. É em nome dele que nós te oramos. Amém. Provavelmente você deve gostar de viajar. Quem não gosta? Conhecer novos lugares, experimentar uma viagem muito boa, uma paisagem bonita, um lugar um pouco distante de casa, um lugar novo. Mas não tem nada como voltar para casa. A gente sempre diz isso. A cama do hotel nunca é tão boa. A cama da casa dos nossos amigos também não é tão boa assim. O travesseiro não é tão confortável. O banheiro, então, usar o de casa não tem nada melhor. Para aqueles que trabalham e vivem fora de casa o dia todo, quando chegam em casa e encontram os filhos, parece que a energia se renova, não é isso? É coisa de outro mundo. Você passa o dia ralando, suando, trabalhando. Quando você chega em casa, o que você quer? Dar um abraço na sua esposa, colocar seus filhos no colo, e aquilo ali é tudo. A sensação de que você está em casa com a sua família, que apesar de tudo que aconteceu o dia todo, você está vivo, está saudável, está no lugar que você deveria estar. Essa é a melhor sensação do mundo, irmãos. E essa é uma sensação de Deus. Esse é um desejo do coração de Deus. Reunir a sua família, reunir os seus filhos, depois de um rebuliço grande no mundo, depois de o pecado entrar, destruir tudo. O desejo de Deus é trazer os seus filhos para junto de si, para o seu lar, para a sua casa. Esse é o desejo de Deus. E é assim que Ele lida conosco desde sempre, cuidando de nós, providenciando os meios para que tudo no último dia aconteça exatamente assim. A sua família reunida na sua casa, no lar. É isso que nós vemos nesse texto. Um Deus que já preparou a sua família para esse grande encontro, e um Deus que ainda está preparando a sua família para esse grande encontro. Nós veremos essas duas coisas, versículo 1, o Deus que já preparou a sua família, e o versículo 2 e 3, o Deus que ainda está preparando a sua família. Volte seus olhos para o verso número 1, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Deus já preparou a sua família. Isso se deu no momento em que Ele adotou os seus filhos para si, aqueles que anteriormente tinham sido predestinados antes da fundação do mundo. Em dado momento, aqui, nesta vida, são adotados na família do Senhor agora. Nosso Catecismo Maior, pergunta 74,
diz o que é a adoção. A adoção é um ato da livre graça de Deus em seu único Filho Jesus Cristo e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus, trazem o seu nome, recebem o Espírito do Filho, estão sob o seu cuidado e dispensações paternais, são admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus, feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo na glória. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Isso é adoção. Deus, ele nos acolhe na sua família em dado momento da nossa existência. A adoção é um ato de Deus, como o próprio catecismo diz. É algo pontual. É algo que acontece uma única vez. Diferente da santificação, nós vamos tratar um pouquinho ainda aqui nesse texto, que é uma obra, e aqui é a diferença entre ato e obra. Ato é algo pontual, obra é algo linear. A santificação é progressiva, a adoção é imediata, é em um momento. No momento em que somos adotados por Deus, nós passamos a fazer parte da sua família e nada, absolutamente nada, nos tira dessa qualidade. Uma vez que fomos adotados, somos filhos e ponto final. Não existe dupla adoção, não existe uma adoção hoje, outra adoção amanhã. A adoção é uma só. Um dia Deus nos faz seus filhos, e é isso que basta. Isso se apresenta na igreja do Senhor quando somos recebidos nela. É por isso que Paulo é bem enfático, há apenas um batismo. Independente do que aconteça conosco, das igrejas que nós mudamos tantas vezes, como membros, como pastores, há um só batismo. Fomos recebidos na igreja do Senhor uma única vez e desde esse dia, para todo sempre, seremos filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse texto é um paralelo com João 3,16. O mesmo João que escreveu essa carta, escreveu o Evangelho. Você deve se lembrar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Aqui ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e ele nos amou de tal maneira a ponto de nós sermos chamados seus filhos. E essa é a grande graça da adoção, meus irmãos. A adoção, ela é por intermédio do Senhor Jesus Cristo. É o que nos diz Efésios capítulo 1. Ele nos predestinou para a adoção de filhos em Cristo. Se nós somos feitos filhos de Deus, é tão somente porque o seu Filho unigênito, o único gerado, deu a sua vida por nós, e nós que não somos gerados, passássemos a ser filhos, assim como o gerado, que ficou no nosso lugar, agora nós no lugar dele. Isso é o que Lutero chamava de a doce troca. O fundamento da doutrina da adoção é justamente essa troca maravilhosa. Cristo no nosso lugar, nós no lugar do Senhor Jesus Cristo. É justamente por isso que João diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Nós não éramos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Nós crucificamos o seu Filho unigênito. Nós pecamos contra o Senhor. Nós fizemos aquilo que desagradava ao Senhor. Nós éramos inimigos do Senhor. Mas veja o tamanho, a profundidade do seu amor. Ele nos acolheu na sua casa. Ele abriu as suas portas. Ele disse, entrai, sentai aqui comigo. Comam comigo. Vocês agora são feitos meus filhos. E nada vai tirar vocês das minhas mãos. Se a sua segurança de ser filho de Deus está em Cristo, no seu sacrifício, na troca maravilhosa, meu irmão, você não tem do que duvidar. Deus é o seu Pai, Ele lhe ama muito mais do que você ama os seus próprios filhos. Aliás, isso é um paralelo não muito perfeito, né? Deus é Pai, nós também somos pais. Nós achamos que amamos os nossos filhos com muito amor, mas nós nem entendemos o que é isso, porque o verdadeiro amor de pais para filhos, de pai para filho, é de Deus para conosco. A paternidade é um presente de Deus, pequenininho, para a gente ter uma sensação ínfima do que Ele tem por nós. Grande amor. Nós conseguimos amar os nossos filhos. Às vezes eles quebram as coisas dentro de casa, espalham sujeira por todo lugar,
farinha, arroz, macarrão, vão lá na despensa, pega tudo, rasga, faz aquela folia, aquela brincadeira, aí a gente fica com raiva, foi a feira do mês. A gente disciplina, mas depois a gente abraça e a gente diz, eu te amo, mesmo assim. Mas é fácil fazer isso quando é o nosso filho gerado. Nós somos filhos adotados do Senhor. Nós não somos filhos gerados dele. Só há um que é gerado. E foi por causa desse gerado, ficando em nosso lugar, sendo abandonado pelo Pai, rejeitado pelo Pai, como eu e você deveríamos ser, foi por causa dele que nós podemos nos assentar ao lado do Pai, termos a sua destra conosco, o seu cuidado paternal. Ele nos trata como filhos legítimos, porque é a adoção, e preste bem atenção nisso, é a adoção que nos torna filhos verdadeiros. Não é consanguinidade, não é DNA, a adoção é que nos torna filhos verdadeiros. Infelizmente, isso não é muito bem entendido por nós. Nós sempre fazemos distinção entre o filho que é gerado e o filho que é adotado. Se você já adotou algum filho, você sabe o que é isso. As pessoas normalmente apresentam os filhos assim, ó, esse aqui é o meu mais velho, esse é o meu do meio, esse aqui é o filho que é adotado. Justamente porque não compreendem a doutrina da adoção. A adoção, irmãos, é o que liga os nossos relacionamentos. Não é consanguinidade. A maior prova disso é que quando nós temos os filhos, nós adotamos eles em nossos corações como filhos. E muitos que são filhos legítimos e biológicos não são adotados, são rejeitados, enjeitados. Vocês devem conhecer mães que fizeram isso com os filhos. Filho biológico e ela rejeita o filho porque ela não adotou em seu coração. O que nos liga uns aos outros como família do Senhor é a adoção. Não é o fato de nascermos na mesma casa, não é o fato de fazermos parte da mesma igreja, do mesmo estado, do mesmo país. Nós somos irmãos em Cristo de toda a irmandade cristã. Em todos os tempos, em todas as eras, em todos os lugares. Deus diz, vocês são meus filhos. É por isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar, iniciando a oração dizendo exatamente assim, Pai nosso. Não há graça maior para um filho do que poder olhar nos olhos do seu pai e chamá-lo de pai, tendo toda a certeza que ele cuida dos seus filhos. Você não precisa se questionar a respeito de sou filho de Deus, não sou filho de Deus, se a sua segurança está em Cristo, na obra dele, no fato de ele ter sido rejeitado pelo Pai, você pode ter a certeza que você se assentará no lugar dele lá no céu. Tudo isso porque o Senhor Deus já providenciou a nossa adoção, já nos adotou de forma pontual em um dado momento da nossa vida. Irmãos, veja que interessante. O Senhor Jesus Cristo, ele é o único filho gerado, mas ele também é um filho adotado. Isso para que se cumprissem as promessas. Você deve se lembrar que quando Maria engravidou, José tentou deixá-la, pensou em deixá-la. Não foi? Mas ele não o fez. Por graça divina, obviamente. Foi convencido por Deus a não fazê-lo. E ele adotou o Senhor Jesus Cristo para que as promessas se cumprissem. O Senhor Jesus Cristo deveria vir da linhagem de Davi. E é da parte de quem? Como é que ele é filho de Davi? José. O Senhor Jesus experimentou a adoção aqui nessa terra. O Senhor Jesus, e nós não compreendemos ainda não compreendemos essa doutrina tão bela. Uma grande demonstração disso é que ela não é pregada nas nossas igrejas. É que nós não incentivamos a adoção de filhos nessa vida. Nós sempre incentivamos bastante ter filhos, né? Família da aliança, crescer, tem que ter filhos, né? Dentro das suas condições, obviamente. Mas nós não incentivamos a adoção. Nós que somos adotados. E na verdade nós nos utilizamos de uma doutrina tão pura, tão bela, tão magnífica, de forma jocosa. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, eu digo isso porque comigo também foi assim. Eu tenho 2 irmãs.
E irmão tem picuinha um com o outro, né? Uma das coisas que eu fazia muito era dizer para minha irmã mais nova que ela era adotada. Ela chorava, eu dizia que ela era filha de outra pessoa, de um político da cidade, ela ficava com raiva e eu ficava brincando com ela. Eu não entendi a doutrina da adoção. Eu também sou adotado, por mais que eu tenha nascido biologicamente do meu pai e da minha mãe, mas eu fui adotado por eles como filho. Eu fui adotado na família do Senhor, eu fui adotado na igreja do Senhor, e não existe relacionamento entre o povo de Deus se não houver adoção. Essa é a grande questão, meus irmãos. Infelizmente, nós dizemos que adotamos pets, cachorros, gatos, animais. Esses dias eu estava conversando com uma mocinha lá no colégio, 11 anos, e ela toda feliz. Pastor, agora eu sou mãe de pet. Eu não soube nem o que dizer. Tá bom. Mas nós não adotamos a nós mesmos. Sempre que a gente fala de adoção, vem na mente adotar um filho, né? De forma legal, justiça comum, tal, aquela coisa toda. Mas, irmãos, a adoção, ela transcende paternidade. Ela vai além disso. É irmandade. É por isso que nós nos chamamos de irmãos. O irmão fulano, a irmã fulana. Nós somos uma família. E a adoção, ela deve permear o nosso coração a tal ponto de transbordar, a acolher aqueles que estão ao nosso redor como irmãos em Cristo. Normalmente os pais adotam uma criança, levam para dentro de casa, mas o irmão mais velho, que é biológico, ele não adota o mais novo, que foi adotado pelos pais. Ele o vê como um intruso dentro da casa, não é assim que acontece? E aí começam brigas, porque ele olha e diz, você não é o meu irmão. A adoção, ela é necessária para que nós compreendamos o que é família. E família não é só pai e mãe que tem um filho. São filhos que habitam na mesma casa. São filhos que têm pais. E nós não adotamos pais. Nós não adotamos pastores, presbíteros. Nós não olhamos para eles como nossas autoridades, pais espirituais, por assim dizer. Nós não olhamos para as crianças da igreja como filhos nossos. Nós não temos cuidado algum quando o filho é do outro. Mas nós pregamos a adoção. Por que não vivemos a adoção? A igreja tem se esquecido dessa doutrina tão bela. Esses dias vocês sabem muito bem, devem estar acompanhando os noticiários, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Acho que tem alguns aqui que são do Rio Grande do Sul também, né? E 2 áudios me chocaram bastante, eu acho que os irmãos também ouviram. Um rapaz que liga para uma moça e diz, olha, lida com isso aqui. Eu estava com 3 crianças no barco, e uma delas disse, tio, pega ali aquela boneca. E aí eu fui lá pegar a boneca, e não era uma boneca, era um bebê, estava boiando, eu não aguento mais. E no áudio ele começa a chorar e diz, acabou para mim, eu não vou mais, não dá. O outro áudio, o rapaz diz, eu estava com 2 velhinhos no barco, e aí vi 4 crianças em cima de um telhado. E elas disseram, tio, você vai salvar a gente? Eu disse, vou salvar todos vocês. E eles disseram, bota nossas irmãs também. E aí quando eu vi, as meninas estavam boiando no fundo da casa, já mortas. Levei elas no barco, o corpo delas no barco. Não dá para mim também. Vocês devem ter ouvido esses áudios. Mas ninguém fala sobre adotar esse tipo de gente, esse tipo de criança. Todo mundo fala em recolher oferta, todo mundo fala em recolher alimento, calçado, roupa. Nada contra isso, irmãos, isso é legítimo. Devemos sim nos importar com o outro. Mas ninguém fala, mandem currículos da família de vocês, porque tem crianças aqui que perderam pais, que não têm nada, perderam toda a família, que vão para abrigos. E nós, como cristãos, é que deveríamos dizer, tragam para cá, tragam para a minha família, eu vou adotá-las. Nós estamos muito preocupados em quem é a criança, qual o histórico dela, se os pais tiveram algum contato com entorpecentes, com álcool, com drogas. E nós nos esquecemos que nós fomos adotados numa condição muito pior. Nós éramos inimigos de Deus.
Nós atiramos pedra na cruz, nós crucificamos o seu filho, nós o rejeitamos todos os dias, nós pecamos contra ele, nós maquinamos o mal, efetuamos o mal, e mesmo assim o amor dele é gigantesco por nós. Ele nos chama de filhos. Vede que grande amor nós não merecíamos. Não existe amor maior do que o de Deus por nós, aqueles que são seus filhos. Meus irmãos, isso sim é família. Família não é aquela que nasce do sangue. Família é aquela que nasce de Deus. A adoção, ela transcende o que é material, físico, tangível. A adoção nos eleva para os céus. A adoção nos mostra que os relacionamentos aqui, pai, mãe, filhos, irmãos, são passageiros. Nós vamos amar esses que estão conosco, às vezes dentro da mesma casa. Mas lá na eternidade, para todo o sempre, nós seremos irmãos. Você vai ser irmão do seu pai, lá no céu. Dos seus filhos, dos seus netos, do seu tataravô. Você vai encontrar com ele e vai dizer, você é meu irmão. Isso é a adoção. A adoção transcende qualquer laço consanguíneo. É da alma. E a alma não tem DNA. A alma não tem sangue. Nós somos feitos filhos de Deus pelo poder do Senhor Jesus Cristo, por causa da sua obra, e é o sangue dele que cobre todos nós e nos torna irmãos. Mas o texto continua, verso 2 e 3. Após ficar bem claro que o nosso Senhor, ele já preparou a sua família, adotando os seus filhos para si, chamando-os de filho, e de fato, como ele diz, como João diz, nós somos filhos de Deus. Nada pode tirar essa certeza de nós. A partir do verso 2 e o verso 3, nós vemos que se Deus já preparou a sua família, ele ainda está preparando a sua família. Parece uma contradição, né? Mas você vai entender melhor isso daqui. Veja o verso 2 e 3, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. O que João está dizendo aqui é o seguinte: nós somos filhos de Deus, de fato somos filhos de Deus, ele nos adotou na sua família, isso é indubitável, ninguém duvida disso. Entretanto, agora que somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E quando é que isso vai acontecer? Quando ele se manifestar. Ele quem? O Senhor Jesus Cristo. O que João está dizendo é, chegará o dia da manifestação do Senhor Jesus, e nesse dia nós seremos completamente transformados naquilo que nós vamos ser. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda não somos o que vamos ser no último dia, na glorificação. Aqui João faz um paralelo entre a adoção e a glorificação. Nós somos adotados, nós somos filhos de Deus, mas nós ainda não estamos no nosso lar, na nossa casa, não estamos junto do Pai. É uma realidade agora, mas ainda não. Nós somos os seus filhos, mas ainda não estamos na completa qualidade de filhos lá no céu com Ele, juntos dele. Ele está nos levando para lá. Ele está nos carregando para lá. Essa vida é uma caminhada de volta para a casa do nosso Pai. Nós já fomos feitos filhos dele. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. A imagem aqui, irmãos, é de pais que dão início ao processo de adoção, vão até um orfanato, e aí eles conhecem a criança, eles dizem, nós vamos ser seus pais.
E aí eles vão conversar com os superiores, com a justiça, e aí no final de tudo eles assinam os papéis, e eles batem o martelo, carimbam tudo, reconhecem em cartório, e eles dizem assim: agora, você é meu filho, e eu vou lhe levar para minha casa, que vai ser a sua casa. Mas isso é dito enquanto a criança ainda está ali, no orfanato, na porta do orfanato, fazendo as suas malas, colocando as malas no porta-malas do carro, e ele diz: eu sou filho, eu fui adotado. Mas onde é que tu está? Eu estou no orfanato, eu estou saindo daqui, eu estou pegando a estrada, eu estou vendo as árvores passando, eu estou vendo os rios, eu ainda não cheguei na minha casa, eu sei que eu vou para um lugar onde eu vou ter um pai, eu vou ter uma mãe, eu vou ter um irmão, eu vou ter um quarto só para mim, uma cama só para mim, é o meu lugar, é o meu lar, é a minha casa, é a minha família. Eu ainda não cheguei, mas quando eu chegar, eu vou experimentar de todas as formas o que é de fato família. Eu fui adotado, eu já sou filho, mas ainda não cheguei lá. Ainda não deitei na minha cama, ainda não assisti a minha TV, não sentei no meu sofá, não abri minha geladeira, ainda não entrei na minha casa. Mas eu já sou filho. Sabe quando é que isso vai acontecer, irmãos? Quando nosso Senhor Jesus se manifestar com toda a sua glória nos céus, com os seus anjos, dizendo para nós: vinde benditos de meu Pai, eu estou aqui para levá-los para junto do Pai, para o lar de vocês, para o lugar onde vocês nunca deveriam ter saído. É lá que é a casa de vocês. É esse grande e glorioso dia que nós aguardamos, meus irmãos, a manifestação do Senhor Jesus Cristo. O nosso Pai já assinou toda a papelada, assinou com o sangue do seu Filho unigênito, e Ele disse: eles são meus, nada os tira das minhas mãos, eu os levarei para junto de mim, nós já somos filhos, nós iremos para nossa casa. E quando nós chegarmos lá, sabe quem vai abrir a porta para nós entrarmos? O nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, que foi para lá preparar lugar para nós. As trombetas tocarão e nós nos encontraremos com o Senhor Jesus. Essa é a grande visão que nós teremos. É por isso que ele diz que nós o veremos como ele é. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, semelhantes como Ele está no céu, à destra do Pai, governando tudo, sem pecado algum, sem mácula alguma, e nós seremos como Ele. Nós ainda estamos caminhando, nós estamos saindo desse orfanato onde estamos aqui, orfanados da presença do Senhor. Mas um dia nós estaremos para sempre com Ele. E nesse dia que o Senhor Jesus Cristo se manifestar, nós vamos vê-lo como Ele é. E nós seremos completamente transformados à medida e à estatura dEle. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais pecado. Não haverá mais roupas velhas, não haverá mais cama velha, quarto velho. Nós vamos ser transformados, vestiremos as vestiduras do Cordeiro, seremos completamente lavados, um coração purificado. Nós seremos como o Senhor Jesus Cristo é. A sua alma não anseia por isso. Talvez é por isso que você tem tanto medo da morte. É porque você não quer ver o Senhor Jesus Cristo ser transformado à medida e à estatura dele, deixar esse mundo para trás. Ser acolhido na casa e dizer: eu cheguei. Meus irmãos, morrer é lucro. O nosso problema é que nós enxergamos a eternidade de forma errada. Esses dias eu estava ouvindo uma música do tempo que eu era menino, década de 90. E a música falava assim: quando a trombeta tocar, vou ver meus irmãos, vou ver minha mãezinha que tanto orou por mim. Quando a trombeta tocar, eu quero te ver. E, bom, de fato, nós vamos nos ver.
Nós vamos nos conhecer no céu, vamos ver a nossa mãe falecida, nossos pais, nossos avós, os nossos amados que já se foram. Vamos encontrar todos no céu, sim. Mas a grande graça do céu, a grande alegria, o grande júbilo no céu, sabe o que é? É que quando nós abrirmos a porta do nosso novo lar, o nosso irmão mais velho estará lá de braços abertos, dizendo: eu estou aqui para lhe receber. Os seus outros irmãos que passaram a vida inteira lá no orfanato com você, são eles que você quer ver? Não, eu quero ver o meu irmão mais velho, aquele que morreu por mim, aquele que deu o seu sangue para que o contrato fosse assinado e eu fosse feito filho de Deus. É ele que eu quero ver. Seremos transformados à medida e estatura de Cristo. Seremos como Ele. A imagem dele será refeita em nós. Nós vamos correr e pular no seu colo e o abraçar. Agora purificados, transformados, glorificados, completamente santificados. Essa é a visão beatífica de Cristo. Depois você procura um pouco mais, não dá tempo de falar aqui. O dia em que encontraremos o nosso Senhor, o dia em que o veremos, e preste atenção no que o texto diz, como Ele é. Fanny Crosby, você já deve ter ouvido falar dela, ela escreveu vários hinos do nosso inário, e ela, com poucos meses, perdeu a visão. Ela nasceu e, por um erro médico, perdeu a visão, poucos meses. E ela passou uma vida inteira, quase 100 anos. Morreu acho que na casa dos 90. Cega, sem ver absolutamente nada. E perguntaram para ela: Fanny Crosby, você não queria ter a sua visão? E ela disse: eu queria ter nascido cega. Porque a primeira coisa que eu veria na minha vida, na minha existência, seria a face do meu Senhor Jesus Cristo, depois que eu morresse lá no céu. Mas eu passei meses com os meus olhos abertos, vendo a luz desse mundo. Eu queria ter nascido cega. Nós não temos, irmãos, desejo algum de ver o Senhor Jesus Cristo. Nós somos fracos na fé. Nós não entendemos o que é esse progresso caminhando até a nossa casa, porque parece que nós não amamos a nossa casa. Nós não amamos o nosso irmão que morreu por nós para que fôssemos feitos filhos de Deus e tivéssemos um lar. Ver Cristo implica em ser transformado em Cristo, em ser como Ele é assim que o texto diz. Sabemos que preste atenção, quando Ele, o Senhor Jesus Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por quê? Olha o que o texto diz. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós vamos ser semelhantes ao Senhor Jesus, porque nós vamos vê-lo como Ele é. E preste atenção numa coisa, nós não vamos ver o Senhor Jesus Cristo como a imaginação de homens desenharam o Senhor Jesus Cristo. É isso que o nosso catecismo fala. O Senhor Jesus Cristo não pode ser representado. Deus não pode ser representado por qualquer imagem pictória. O Pai, o Filho ou o Espírito, nem imagens na nossa mente, é o que o nosso catecismo diz. Todas essas imagens são falsas, não são imagens reais do nosso Senhor Jesus Cristo, ou do Espírito Santo, ou de Deus Pai. Tão certo isso que a nossa igreja, de forma tão sábia, anulou aquela pombinha que tinha na Sassa, vocês devem se lembrar. Hoje não tem mais, porque era uma representação do Espírito Santo, né, descendo sobre a igreja. Entretanto, nós não precisamos de qualquer representação de Deus ou de qualquer das 3 pessoas da Trindade. Não pura e simplesmente porque Deus não pode ser representado, isso é fato. Entretanto, irmãos, o que esse texto está nos dizendo é que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Você já deve ter lido esse livro, né? Você se torna aquilo que você adora. Ver Deus implica necessariamente em adorar a Deus. E se você ver Deus e você não adora a Deus, você está pecando. E se Deus aparece diante de você, você deve adorá-lo. E se você pega figuras de Jesus e você diz: aqui é Jesus,
necessariamente você precisa adorá-lo. E eis aqui o grande problema. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos, o Deus que nós adoramos. O Senhor Jesus Cristo não pode ser representado por imagens. Sabe por quê? Porque quando nós vemos a Cristo, nós nos tornamos igual a Ele. E o que nós estamos vendo é uma mera imagem, um papel, muitas vezes desenhado. Johannes Voss, comentando o catecismo, ele diz que desenhos de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, Deus Pai, não podem existir no meio cristão nem para cuidar das crianças, para ensiná-las. Sabe por quê? Porque a visão que nós temos de Cristo hoje, enquanto ainda estamos nessa highway para a nossa casa, já saímos desse mundo, mas estamos saindo até chegar na nossa casa. A visão que nós temos dele é aquilo que nos é contado, é aquilo que nós ouvimos. O que nós conhecemos a respeito de Cristo é o que entra pelos nossos ouvidos. Em outras palavras, nós vemos a Cristo pelos ouvidos, até o dia em que o veremos como ele é. Isso acontece na pregação da palavra, onde Cristo nos é ofertado, onde Cristo nos é entregue, e através dos nossos ouvidos nós vislumbramos a glória e a majestade desse Redentor, do nosso irmão mais velho. É nele que nós estamos, é por causa dele que nós somos família, fomos adotados, somos filhos, mas nós ainda não o vimos. Ver o Senhor Jesus Cristo implica em ser transformado à medida e à estatura dele. E nós cantamos aqui, no hino 21, meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou, eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Nós ainda aguardamos ver o Senhor Jesus Cristo como ele é, mas hoje nós o vemos pela fé. A fé que temos quando a pregação da palavra chega em nós. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando Cristo nos é apresentado na pregação, irmãos, nós somos assemelhados ainda mais com Ele, em tudo aquilo que a nossa vida precisa ser moldada para nos parecermos ainda mais com Cristo. É por isso que Cristo não pode jamais estar ausente em nossas pregações. Nós precisamos mostrar, apresentar Cristo aos ouvidos dos ouvintes, porque apenas assim, vendo Cristo pelos ouvidos, eles serão instigados a crer ainda mais que o caminho está difícil, que já faz 4 horas que estão caminhando e não chega nessa casa, que os bairros estão começando a ficar feios, que tem árvore caída no meio do caminho, que parece que nunca vai chegar no céu, mas eu sei que vai. Porque eu sei que o meu irmão mais velho está lá na minha casa, me esperando. Ouvir de Cristo e vê-lo pela pregação da palavra implica também em ser transformado à medida dele. E aqui eu queria que você se lembrasse de Romanos capítulo 1. Um texto tão conhecido. Um texto que as pessoas falam muito sobre apologética, epistemologia, tantas coisas ali em Romanos 1, mas se esquecem de falar que um dos contextos que permeia Romanos 1 é justamente as imagens de Deus. O que de Deus pode se conhecer, os homens sabiam. Eles conheciam a Deus, é o que o texto diz. Eles não tentaram ser ateístas ou negar a existência de Deus. O texto diz que eles transformaram a glória de um Deus incorruptível em imagem e semelhança de coisas corruptíveis. Eles fizeram imagens para si de Deus, o Deus que eles não negavam. E eles fizeram imagens de Deus conforme homens, quadrúpedes, répteis, aves. Foi isso que eles fizeram. É o que o texto diz. Depois você lê direitinho lá, Romanos 1. Por isso, Deus os entregou a paixões infames. O Deus que não pode ser visto foi representado em figura de homem, de animais. E esse Deus diz para o homem: vocês estão loucos. Vocês não raciocinam, vocês estão nulos em seus raciocínios, são as palavras de Paulo lá em Romanos 1. Vocês não entendem que eu não posso ser representado.
A loucura de vocês é tão grande que quando eu olho para essas representações que vocês fazem de mim, eu digo, não sou eu. E se não sou eu, é outro Deus. O que implica dizer que isso é idolatria. Não apenas quebra do segundo mandamento, mas também do primeiro mandamento. Vocês estão adorando outro Deus, não a mim, porque esse não sou eu. E é ele que vocês adoram, vocês se tornarão igual a ele. Lembra do Salmo 115, né? Não ouvem, não falam, não veem, não andam, vão se tornar iguais a eles, aqueles que o adoram. Isso é uma loucura tão grande, tentar representar Deus, que o paralelo feito com a ideia da idolatria é a prostituição, não é? Vocês se prostituem com outros deuses, porque a imagem que vocês fizeram não sou eu não posso ser representado por imagens. Isso é prostituição, quebra do 7º mandamento. Aí veja, qual a punição que esses homens recebem? Na própria carne, homens com homens, mulheres com mulheres. Prostituição. É o homem que se olha diante do espelho, vê a sua genitália e ele diz assim, eu não sou homem, eu sou mulher. A coisa mais lógica, visível, que ele poderia ter em termos de conhecimento da sua vida. Eu nasci sem nada, eu não sei nada, mas eu sei uma coisa. Eu sou um homem ou sou uma mulher. Pronto. Essa coisa tão simples, boba. Vocês são tão loucos em tentar me desenhar, que eu vou mostrar para vocês a que essa loucura se compara na vida de vocês. É vocês não terem noção das coisas mais simples da vida. O que é ser homem, o que é ser mulher. Vocês estão quebrando o 7º mandamento. Vocês estão adorando a criatura, não o Criador. Vocês querem adorar o Criador, vocês conhecem Ele, mas vocês representam Ele por meio de imagens de criaturas, sejam homens, quadrúpedes, répteis, aves, seja lá o que for. Ver Deus implica em ser transformado à medida de Deus. E se o Deus que você vê é um Deus desenhado, a que você vai se tornar? Se assemelhar. João está colocando em nosso coração, irmãos, um desejo de encontrar com Cristo e vê-lo como Ele é. Nós precisamos aqui ainda enxergarmos Cristo em absolutamente tudo pelos nossos ouvidos e pela fé. John Owen fala isso, nenhum homem jamais verá a glória de Cristo pela vista na vida futura, se não contemplar em alguma medida através da fé, aqui nesse mundo, você é meu irmão. Mas durante todo o caminho, às vezes nós duvidamos se estamos indo para casa ou não. O caminho é longo, tem pedras, tem barreiras, às vezes tem que esperar um tempinho porque uma ponte caiu, alguma coisa do tipo, uma inundação, seja lá o que for que acontece na sua vida espiritual. O que você não pode deixar de duvidar é que se Cristo morreu por você, ficou no seu lugar, foi abandonado, orfanado pelo Pai, hoje você é filho dele. Não há mais o que temer. O que nós precisamos é nos encher dele pelos nossos ouvidos, pela fé, olhando para o nosso irmão mais velho e aguardando o dia em que haveremos de vê-lo como ele é. E aí seremos como ele é também. É por isso que ele diz no verso 3, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. A minha esperança é de ver o meu Senhor Jesus, é de entrar na minha nova casa, de ser abraçado por ele, de ser como ele. Então, durante essa peregrinação até lá, eu vou me purificar. Como? Assim como ele é puro, ou seja, eu vou me tornando como ele também na caminhada. Deus está trabalhando nos seus filhos, formando a sua família, ajudando sua família, mesmo que ele já tenha escolhido sua família, adotado a sua família. Durante esse percurso eu vou me santificando. A pergunta 35 do breve catecismo, o que é santificação? Diz assim, santificação é a obra da livre graça de Deus, não é o ato. O ato é imediato. Adoção, uma vez adotados, sempre adotados. Santificação é uma obra, ela vai continuando até o último dia. É uma obra da livre graça de Deus pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão.
abandonando toda memória, toda lembrança, toda saudade de um velho orfanato sujo e podre de pecado, nos recordando do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual ouvimos durante toda a caminhada até a nossa casa. Isso é santificação. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda não somos o que deveríamos ser. Seremos quando Cristo se manifestar. Aí sim, nós podemos dizer, somos completamente como Ele. Mas durante a caminhada, nós vamos nos purificando e santificando nessa esperança de que quando chegarmos lá, já estaremos completamente limpos, perfumados, ornados. É assim que Deus está fazendo com a sua noiva, cuidando dela. Conta-se a história de um casal de missionários que saiu da sua casa e muitos jovens foram fazer missões na África, passaram mais de 50 anos lá, dedicaram a vida inteira, e velhinhos retornaram para casa e imaginaram que seriam bem recebidos, com festas, que a família com que eles mantinham contato, né, ia abraçá-los com todo aquele afago e amor, mas eles chegaram em casa e não teve nada. Não teve festa, não teve comemoração, na verdade começou a chegar conta para pagar, coisa quebrada, e eles velhinhos. E o esposo disse para a esposa, olha, eu vou sair de casa, vou dar uma caminhada, fica aí com teu Deus que eu estou com raiva. Pergunta para ele se é isso mesmo que a gente recebe quando volta para casa. E depois que ele voltou, encontrou novamente sua esposa e disse, aí, Deus falou alguma coisa para ti? E a esposa disse, falou. Ele disse que a gente ainda não chegou em casa. Um dia nós nos encontraremos, irmãos, nós todos, junto do nosso irmão mais velho. Nós o veremos como ele é. E nesse grande dia, nós poderemos dizer, estamos em casa. Isso é adoção. Isso é fé em Cristo. Isso é caminhada cristã. Isso é glorificação. Somos seus filhos, mas ainda estamos aguardando o que seremos por toda a eternidade. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nosso Pai, perdoe-nos, Deus, porque nossas mentes tão frágeis ainda não compreendem essa doutrina tão bela que é a adoção. O quanto nos falta ainda estudarmos, meditarmos, para compreendermos. E talvez nunca vamos compreender. Daqui a anos e milhões de anos no céu, o Senhor continuará nos amando de uma forma incompreensível. Mas ajuda-nos, Pai, a durante esse momento aqui nessa vida, essa pequena peregrinação, 70, 80 anos, ajuda-nos a não perder a fé no nosso irmão mais velho que está preparando lugar para nós, na nossa casa, no nosso lar. Nós queremos voltar para a Tua presença, voltar para o nosso lar, de onde jamais deveríamos ter saído. Cuida de nós nessa caminhada, Senhor. É em nome de Cristo que nós te oramos. Amém.